Vivemos exatamente o grande momento segundo o calendário mundial. É nesta data que foi comemorado, houve-se o acontecimento da Paixão de Cristo. E o que é a Paixão de Cristo? A Paixão de Cristo, ela é denominada pelo ato de Cristo Jesus padecer na cruz do Calvário. E uma forma datada que temos é a Semana Santa, comemorada em nosso país, no Brasil. E trazendo à memória o que significa essa semana, nós temos vários dias comemorativos, dentre ele Domingo de Ramos, aí segunda-feira tem sua data também, terça também, quarta-feira de cinza, e aí vai. Aí vem sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo da Páscoa. E a gente tem essas datas, não adianta fugir, elas se repetem anualmente. E querendo ou não, muitos de nós acaba sendo conivente, né? Participativo dessas datas. Como a gente tem o Natal e tantas outras datas. A gente como cristão, como pessoas que crê em Deus e acredita na sua palavra, o que Deus espera de nós pelo ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário é que nós venhamos, a partir do momento que conhecemos quem é Cristo, venhamos ter a humildade e a cadência de se tornar pessoas e ser humano melhores. Pessoas que mentiam não venham mentir mais, quem enganava não venha enganar mais, quem roubava não venha roubar mais, quem era infiel venha se tornar uma pessoa fiel, quem era uma pessoa maldigente venha se tornar uma pessoa louvável, quem era uma pessoa estressada venha se encher de calmaria. Tudo que precisamos é a transformação que Cristo Jesus pode proporcionar para a nossa vida. Não adianta eu e você dizermos que conhecemos a Cristo, que somos servos de Cristo e termos uma vida igual àquilo que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. O que muito vemos no mundo atual, no nosso meio de povo de Deus mesmo, são pessoas que auto se denomina, testifica de si mesmo. E o próprio Senhor Jesus fala para os seus discípulos, repreendendo, dizendo: aqueles que testificam de si mesmo é mentiroso. Por isso que Jesus chega para o discípulo e pergunta: o que estão falando de mim aí? Aí algum vai dizer: Senhor, estão dizendo que o Senhor é o Messias, é o profeta, é Jeremias. Aí ele: e vocês? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, no nosso tempo atual, se nós pudermos dizer alguma coisa para Deus, por que nós não possamos agir, dar o testemunho? Paulo vai dizer na sua carta: se alguém lhe se oferecer ou apresentar outro evangelho que não seja esse, que seja anatema, ou seja, desconsiderai esse evangelho. Qual é o evangelho que chegou até nós? Porventura não é um evangelho que cura, que liberta, que salva, que batiza e leva para o céu? O evangelho que te alcançou, meu irmão, minha irmã, ele teve o poder de mudar a sua vida, eu te pergunto. Você é uma pessoa diferente daquilo que era antes de conhecer o evangelho? Por isso, Cristo, o que Cristo padeceu, tem que repercutir isso na nossa vida. A transformação, a mudança, a novidade de vida. O que tem que reinar em nosso coração é uma esperança. E qual é essa esperança? A esperança da glória. Porque Paulo diz em sua carta: Cristo em mim é a esperança da glória. Porque quando você pega os seus olhos e olha para o céu, você vive melhor, você aproveita a vida melhor, você dá atenção àquilo que é necessário, você não perde tempo naquilo que é desprezível e vaidade. Vivemos diante de uma geração vaidosa, maldigente, ama mais o dinheiro do que as pessoas. Pessoas lutando por poder, por cargo, se autotitulando sem de fato ser conhecido pelos homens, mas desconhecido de Deus. Pessoas maltratando vasos e servos do Senhor e não entende o porquê que Deus está cobrando, às vezes de uma forma terrível. Coloca o saldo na conta de todo mundo, porque o que a gente não faz, mas a gente é espectador dos feitos dos outros. Por isso que devemos posicionar. Sabe o que eu acho interessante? No tempo dos apóstolos,
Paulo vai dizer para os seus servos e seguidores que seguiam a mesma doutrina que ele vai dizer: aquelas pessoas que não dão testemunho de crente, vocês não é nem para saudar ele, não é nem para dar atenção. Isso me chama muita atenção, porque nós queremos ser amigo de todo mundo, queremos ser irmão de todo mundo, mas muitas pessoas não refletem o temor a Deus, não refletem uma vida com Deus. E não adianta a gente querer ficar envolvido com pessoas que não têm a mesma disponibilidade para Deus como a gente tem. Porque não diz um provérbio popular: me direis quem tu anda, que eu direis quem tu és. Então as nossas amizades refletem muito, o nosso tempo dedicado reflete muito aquilo que nós somos. Deus não está nas redes sociais. Deus, Ele não precisa das redes sociais, Ele precisa de você, do seu coração, do seu corpo, da sua alma, da sua mente, dos seus olhos, da sua mão, dos seus pés, ou seja, de todo o teu ser. Antes de existir redes sociais, já existia Deus. Antes de existir o avanço tecnológico, o Evangelho já existia. E muitos estão matando o Evangelho, estão enterrando a força eficaz do Evangelho, porque acham que precisa de redes sociais, precisa desse mecanismo de tecnologia para fazer o Evangelho ser conhecido. Na sua cidade, se Deus usar alguém der lugar para Deus usar com poder e autoridade unção para levantar um paralítico de uma cadeira, fazer um cego ver, eu duvido se questão de hora toda a cidade não venha estar sabendo do feito que Deus usou o seu servo ou a sua serva para fazer. O que está faltando é vida com Deus. O que está faltando é renúncia, crer em Cristo Jesus. Paulo diz para a igreja: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essas são palavras verdadeiras, são palavras de verdade, que não são pronunciadas como convém nos dias atuais. Pessoas estão clamando: segue a mim, mas na verdade eles não seguem a Cristo, então não é digno de ser seguido. Por isso devemos vigiar e orar e nos converter dos nossos maus caminhos, em nome de Jesus.